Boa noite. Oi, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Professora Juliana Salvadori já está aqui. Nosso convidado, Lucas, também já está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Só lembrando que esse é o uma prévia do encontro de amanhã, né? Essa é só uma abertura, uma preliminar para o que vai acontecer amanhã com o nosso convidado Lucas e também com a convidada Conceição Cedrais, neuropsicóloga. Boa noite, Glória. Seja bem-vinda, Nayane também. Enfim, então enquanto as pessoas vão se acomodando, vão entrando aí, só para contextualizar, essa é uma live prévia. A gente vai falar com o Lucas aqui. Estou aguardando só o convite dele. Aceitar. Gente, a live de hoje ela tem por tema. Seja bem-vindo, Lucas. Boa noite. Boa noite, Elciana. Tudo bem? Tudo bem. Que bom nos encontrarmos novamente, né? Pois é, sempre um prazer falar com você e de um tema que são duas paixões na vida da gente. A gente tem duas grandes categorias teóricas hoje, né, para combinar, para integrar, que é o transtorno do espectro do autismo e comunicação alternativa ampliada, né? E eu estava explicando para as pessoas que estão chegando, Lucas, que essa é uma prévia do que vai acontecer amanhã. Amanhã a gente vai ter um encontro em um outro espaço online também, que é no espaço no Google Meet, que o link já está disponível aqui na bio do GETS. Amanhã vai estar Conceição Cedrais, que é neuropsicóloga, e você, Lucas, para falar das intervenções, né? Dentro do transtorno do espectro do autismo, como é que fica esse contexto das intervenções em comunicação alternativa e ampliada. Não é isso? Verdade. É um prazer, né, estar conversando contigo através do GETS, convite da professora Juliana Salvadori, mais Nayane. É um tema bastante importante, bastante relevante. Eu mesmo sou admirador desse grupo, porque é um grupo que traz sempre informações. Então, mais uma vez, sejam todos e todas bem-vindas, né, nesse espaço de discussão. Ainda nessa questão de contextualização, né? Essa é uma ação, a gente precisa falar de Nayane, apesar de não caber tanto. Aliás, travou. Travou? Acho Pronto. que é a internet um pouquinho. Voltou? Voltou. Pronto. Só a termos de contextualização, Nayane é uma pessoa que é fundamental a gente falar, porque ela que vem encabeçando a pesquisa com relação a essa temática, a comunicação, exatamente, e vem fazendo isso através do PROAF. Então, a gente precisa fazer esse adendo aqui, ou seja, pela Pró-Reitoria de Ações Afirmativas. Então, ela vem desenvolvendo essas ações e diante do cenário atual de pandemia e de reinvenção, esse espaço online aqui tem sido nosso espaço de encontro, de discussão e de reflexão. Isso. Não é isso? Com certeza. Estou dando risada de Ju. Está dizendo convite, convocação. Isso não é um convite, isso é uma intimação. Suzete, seja muito bem-vinda também, está aqui falando com a gente. Então, primeiro é contextualizar o público que está ouvindo a gente, né? Então, nós temos profissionais, nós temos pais, nós temos professores, estudantes, ou seja, que estão em formação também. Então, fazendo esse contexto aqui. Profissionais de saúde, enfim. Então, é muito legal a gente poder falar por esse público bem diversificado. E diversidade é uma das temáticas que nos atravessa, né, Lucas? A gente já está sendo acolhido tanto pelo GETS, que é um grupo de estudo, e que é um braço do DIFEB, isso também precisa ser marcado, né? Que é um braço do DIFEB que tem se comprometido em fazer pesquisa e se comprometer com a formação, né? Com a educação básica. E nesse cenário atual também não é diferente. Então, a gente vai falar um pouquinho... Juliana está falando aqui que você é membro honorário. Lucas, vamos falar um pouquinho sobre esse tema de hoje. Como eu comecei falando, né, nós temos duas grandes categorias teóricas. Nós temos o transtorno do espectro do autismo
e a comunicação alternativa e ampliada. E para organizar a nossa fala, eu acho que nada mais justo do que a gente conceituar, né? O que é um, o que é Sim. outro. Pronto. Você pode O fazer isso para a autismo, gente? na hora. O autismo é o transtorno do desenvolvimento, né, caracterizado por algumas alterações de consequência na fala, na linguagem, no comportamento, traz consigo algumas estereotipias e essas dificuldades relacionadas nesse transtorno do desenvolvimento já foi muito mal vistas antigamente quando se confundiu o autismo com esquizofrenia. Então, hoje se discute, hoje se pesquisa mais o autismo. Hoje o autismo tem uma outra vertente terapêutica, uma outra abordagem a ser relacionada nesse processo terapêutico, em que a gente vai construindo e reconstruindo com novos pilares esse processo de cuidado com o outro. Hoje, o que mais afeta no autismo, que era uma tríade, hoje é uma díade, é a questão comunicativa, que está relacionada à questão da interação, e a questão cognitiva. Então, por conta disso, interação e comunicação, falar sobre comunicação alternativa e ampliada no autismo, ela é fundamental, né? Porque o autista, como todos nós, membros comunitários, precisamos nos comunicar. Comunicação, já fazendo uma relação, comunicação vem do latim communis. Então, dá a entender um perfil de comunidade. E comunicar-se é conviver em comunidade, em determinados fatores, com determinada língua, e que precisa de um interlocutor para fazer esse diálogo acontecer. Então, falar de autismo é falar de comunicação, é falar de comportamento, é falar sabe, da relação entre seres e que esse diálogo venha acontecer de forma mais aprofundada. Então, a gente já faz esses dois destaques, né? Do Uhum. que caracteriza o transtorno do espectro do autismo e que a gente já traz Uhum. para dia a dia, ou seja, são comprometimentos na questão da comunicação e as questões das Isso. estereotipias, né? E relacionando com o conceito de comunicação, eu preciso de um outro para que esse elemento, para que essa atividade, para que essa ocupação humana aconteça, né? Para que isso Exatamente. Eu seja. preciso de um emissor e do outro lado eu preciso de um receptor. Esse receptor, ele precisa usar os mesmos códigos de sinais que eu uso para que essa comunicação venha se efetivar e esse diálogo venha acontecer. Então, a partir daí da comunicação. Por exemplo, eu não sei falar inglês. Você fala português. Se você vier falar você fala inglês, eu falo português. Se você viesse comunicar comigo, eu não vou compreender o que você está falando, porque o signo não é o mesmo, não é o comum. Então, a gente precisa estar participando do mesmo fonema, precisa ter esse nível de compreensão e esse diálogo estabelecer. E é isso que é importante Então, da comunidade. desculpa. Então, quando você traz ainda esse conceito de comunicação, a gente está Uhum. dizendo então que existem elementos que são necessários para que que essa atividade aconteça, né? Dá para dizer Sim. de código, preciso que tenha alguns elementos. Pronto. Eu preciso que tenha a gente fazer uma seguinte conceituação, né? O que é fala, é um dos elementos da comunicação, o que é língua e o que é linguagem, né? A fala é a expressão motor, oral, é isso daqui, ó. É esse processo de articulação, é esse processo de expansão. A língua é um conjunto de sinais. E a linguagem é o próprio pensamento. A linguagem ela é muito mais ampla. A linguagem ela envolve a escrita, a linguagem ela envolve gestos, a linguagem ela envolve expressões faciais e a linguagem também acopla a fala. Então, comunicar é muito mais amplo. E a linguagem, diante da fala, é apenas uma das expressões, uma das formas que a gente tem para poder se comunicar, né? Fala é diferente de comunicação. Fala é um elemento da comunicação, né? E esses signos, que é a língua, ele diverge de cultura. Então, por exemplo, cada cultura ela tem a sua língua. Então, para que ocorra esse diálogo, para que ocorra essa comunicação de forma oral, a gente precisa de linguísticos, né, que são os fonemas, a construção linguística, para poder fazer com que esse diálogo aconteça. Você está me ouvindo? Lucas, então, a gente... Achando que eu estou te travando. ouvindo. A imagem que ainda não está muito... Tá
Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua internet, mas a gente vai continuando, Lucas, acreditando que como fica gravado e posteriormente as pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, a gente acredita que ele não vai ter comprometimento, tá? Então, quem puder, vai dando esse feedback aqui para a gente, como é que está o áudio, a imagem, e a gente vai dando seguimento. O público está então, você falou aí. Direitinho. Dá esse retorno para a gente, pessoal. Vocês estão conseguindo nos ouvir? Imagem também? Ótimo. Bem, tá ok. Ótimo, ótimo. Pronto. Falar isso para o fone é comprometedor. Está ouvindo bem? Lucas, você falou aí sobre a complexidade da comunicação. Então, ela envolve elementos cognitivos, ela envolve elementos motores, ela envolve elementos culturais, ela envolve elementos sociais. Então, é uma construção complexa, profunda. Né? É uma construção ampla. Quando a gente fala que linguagem é pensamento, a gente precisa entender que a linguagem, para o desenvolvimento dela, a gente depende de diversos outros elementos. Isso eu estou falando de linguagem oral. A gente precisa de um nível cognitivo legal, a gente precisa de uma representatividade simbólica para ouvir, discriminar determinados sons e imitar o outro. A gente precisa de elementos comportamentais, coisas que em algumas crianças com autismo, um bom percentual das crianças, pode estar alterado e que a gente precisa trabalhar esses elementos porque vão consequenciar na linguagem oral, na linguagem verbal. E é aí onde a gente vai, né, discutir e ampliar esse repertório de discussão. Que linguagem a gente vai utilizar com essa criança? É uma linguagem de gesto? É uma linguagem de escrita que a gente vai tentar desenvolver? É uma linguagem verbal? Porque essa criança, ela precisa se comunicar. E apesar da linguagem oral verbalizada ser a grande parte predominantemente utilizada pela nossa sociedade, a gente precisa entender e respeitar as outras formas de se comunicar, né? Toda criança, todo ser humano, ele precisa estar em processo de interação. E a gente, quando está discutindo isso, a gente está discutindo diversidade e principalmente acessibilidade. Porque acessibilidade é você ter acesso a todos os bens comuns e ter acesso a uma linguagem oral, a uma língua padrão, ou então a comunicação gestual é você estar inserido dentro desse processo comunicacional. Muito embora isso não aconteça com crianças com autismo. Né? As crianças com autismo, elas não são compreendidas na sua forma de se comunicar. E aí é quando cresce e quando ganha corpo a comunicação alternativa ampliada, que a gente vai trazer conceitos, né, mais explicativos e mais desenhados para que a gente possa compreender. É muito ruim, né, para a família não compreender o que o seu filho está falando. É muito ruim a criança estar na escola e os professores não estabelecer um nível de comunicação com ele, porque essa linguagem ela está empobrecida e não há um fator de comunicação efetivo. Então, tudo isso a gente precisa, né, criar e derrubar alguns estigmas sobre a comunicação alternativa. Porque, por exemplo, todas as vezes na minha experiência prática clínica, quando eu toco comunicação alternativa com os pais já correm logo, já vira para mim e dizem assim: ô Lucas, comunicação alternativa, meu filho não vai falar. A gente tem que tentar uma possibilidade. Primeiro, enquanto for, eles vêm querendo que as crianças falem comigo. Eu quero que a criança se comunique. Como é que a criança está expressando seus sentimentos? Como é que está sendo estabelecido esse diálogo? Então, você precisa entender esse contexto. E aí os pais ficam com aquele receio. E a gente tem dados, né, através de estudos de pesquisa, que a comunicação alternativa e ampliada, ela é suplementar, ela ajuda no processo de construção do desenvolvimento da fala oral. Então, se você pegar um profissional que trabalhe com essa perspectiva, né, de fazer com que a criança melhore sua capacidade emocional, que tenha seu desenvolvimento para estabelecer essa comunicação alternativa, a gente pode fazer e dar reforços que ela construa junto a isso, com alguns estímulos, né, à linguagem oral. Tem estudos que falam que, inserida a comunicação alternativa, o processo de interação aumenta, o processo de socialização aumenta, a criança começa a ter um nível de vocalizações muito melhor e, a partir daí, a gente pode potencializar nas abordagens terapêuticas que são voltadas para esse desenvolvimento pela completude da fala. Então, não precisa se assustar.
a todos que estão ouvindo. Uma coisa não vai excluir Não a vai outra. impedir a outra. Na verdade, Muito pelo contrário. exatamente. Uma coisa vai contribuir para o processo de construção da outra. Imagine, hoje exigem da gente, das crianças, que se falem com 1 ano e 2 meses, que as crianças desenvolvam a fala oral com 1 ano e 5 meses, com 2 anos de idade. O que é que acontece? Essas crianças que já trazem não só a questão do autismo, esse nível de dificuldade, já começa uma pressão terapêutica de consultório, de ambulatório, né? A busca do desenvolvimento da fala. E A gente fala chama só de um patologização. a fala só um pontinho desse iceberg. Então, a gente precisa, né, construir um novo formato, falar mais sobre comunicação e falar mais sobre comunicação alternativa. Amigo, de tudo que você falou, talvez, claro que você já costurou aí algumas possibilidades, mas por uma questão sistemática mesmo. Diante desses elementos que a gente diz, que você considerou que são elementos fundantes e necessários para considerar a comunicação, pensando numa criança dentro do espectro do autismo e que não tenha um desses elementos como a fala, por exemplo. A gente falou que é uma questão de necessita de um aspecto cognitivo, motor, da articulação e as vivências que essa criança teve, enfim. Na ausência de um desses elementos, é possível considerar possibilidades de comunicação, e aí a gente já está pensando em termos como verbal e não verbal, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que é que acontece? Eu tenho uma criança com autismo não verbal. Primeira coisa da nossa prática fonoaudiológica é a gente avaliar os aspectos cognitivos e os aspectos comportamentais para ver o que é que a gente consegue potencializar com essa criança. Uma vez avaliado esses aspectos comunicativos e avaliar essa parte motora, estando tudo ok, tudo direitinho, a gente precisa desenvolver uma forma de comunicação mais prática com essas crianças. Como todos os pais procuram a fala, a gente começa com alguns sons onomatopeicos, com algumas expressões, fonemas bilabiais, né, alguns sons curtos. Se a gente conseguir compreender essa criança, e se a gente conseguir estabelecer o mínimo de comunicação ou não, a gente pode ampliar esse repertório. Como a gente vai ampliar esse repertório? Toda forma de comunicar é válida. As crianças, elas já se comunicam através de gestos, através de expressões, que é uma forma de comunicação alternativa. Se você me pergunta uma coisa, eu te respondo assim, ó, às vezes você entende, ó, piscou o olho, me deu aval. Ou então, um sinal de sim, um sinal de não. Isso é uma forma complementar à fala, é uma forma de comunicação. As crianças que têm um nível cognitivo um pouco preservado, o suficiente para ter esses níveis de expressão, elas se comunicam, mas essa comunicação é muito pouco valorizada diante do contexto social, diante do contexto escolar, diante do contexto familiar. Eles não vão entender. Tem algumas outras repertórios de fala oralizada que as crianças trazem, que são algumas palavras soltas, sem funcionalidades, aparentemente sem funcionalidade, e que a gente precisa ter um perfil de potencializar isso também. Então, por exemplo, todas as minhas experiências práticas com comunicação alternativa é de crianças não verbais. Primeiro, eu preciso entender como é que essa criança se comunica e como é que essa família se relaciona com essa criança. Segundo passo, a criança está na escola, como é que se relaciona esse corpo educacional com essa criança? Como é que eu posso ampliar esse perfil de comunicação alternativa junto com essa criança? E como é que eu posso contribuir para a família se adaptar a esse perfil de comunicação e estimular essa criança a um perfil de comunicação verbalizada, que é a comunicação oralizada? O que eu sempre digo é o seguinte, nem todas as possibilidades elas estão findadas. Criança chega não verbal, a gente tenta uma estimulação oral e nesse meio termo, com a estimulação de comunicação alternativa, a gente consegue potencializar diversas outras crianças. Isso é estudo, isso é comprovado, a gente tem estudos baseados nisso. Inclusive, amanhã já mandei até para a Nayane alguns artigos relacionados a isso, de comportamento familiar diante da comunicação alternativa, como é que a gente pode potencializar todos esses elementos. Então, assim, não é o fim quando a criança chega não verbal.
é o fim para a criança quando ela não consegue se comunicar. Porque quando ela não consegue se comunicar e ela já tem o transtorno do espectro do autismo, ela vai ter maiores prejuízos sociais, vai ter maiores prejuízos interacionais. O cognitivo, por conta do ambiental, pode ficar mais comprometido. Então, primeiro, vamos dar vida comunicacional a essa criança, estabelecer uma forma de se comunicar mais sistemática, mais organizada, onde ela possa expressar seus sentimentos, suas emoções, seus desejos, e posterior a isso, a gente construir, né, uma abordagem que a gente possa potencializar a linguagem oral, se possível for. Né? A gente também não vai vender esperança, porque tem algumas crianças com autismo severos que a gente não pode e nem tem um prognóstico bom para o desenvolvimento da fala. Mas o que a gente puder construir no sentido de comunicação gestual, no sentido de comunicação através de figuras, no sentido de comunicação, né, alternativa, permanente, seria o melhor. E que é tão efetivo, né, amigo, para se expressar, e que é tão efetivo. Sim, Lucas, aproveitando essa tua fala sobre as possibilidades de comunicação para além da fala, então gestos, comportamentos, eu queria aproveitar aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse mito ou sobre esse conceito que tem em volta da crise do autismo, dos autistas. Muitas pessoas falam, olha, ele tem as crises, e aí geralmente essas crises vêm com muita irritabilidade, com choro, com agitação motora. E as pessoas acreditam que é algo... eu vejo muitas pessoas se colocarem como se fosse algo biológico. Ah, é natural, eles estão bem e do nada eles têm uma crise. Como se fosse uma convulsão. Como se fosse algo biológico. Então, quando você me diz que o comportamento, que o choro, que a fala, que o sorriso, que o jeito de mexer os olhos, que as estereotipias, inclusive, elas podem ser... consideradas elementos comunicacionais e que podem ser valorizados e potencializados. Então, a gente já começa a desmistificar aí o que é comunicação, o que é crise, o que dispara esse comportamento, e a gente já começa aí a ampliar esse conceito e a encontrar possibilidades de se relacionar com esse sujeito, com essa pessoa, dentro do espectro. Hoje o DSM-5 ele traz, né, informações valiosas de como é visto a criança com TEA hoje. Antigamente, a criança com autismo era vista como doença, dentro da perspectiva de doença. Hoje a gente vê a criança com TEA, que é um conjunto de fatores e relacionado, conjunto de sintomas, que nem todas as crianças com autismo serão iguais e trarão os mesmos sintomas. Já é visto de maneira, numa abordagem meio que cognitiva. Antigamente, a criança com autismo era visto com a deficiência afetiva, e isso trazia uma dor muito grande para as mães, porque trazia aquela teoria de mãe geladeira. Né? Hoje já traz um nível de percepção cognitiva, e quando a gente fala de cognição, a gente aborda aspectos neuronais, biológicos e ambientais para poder trazer esse nível de interferência. Por ser uma deficiência afetiva e ser tratado como doença, o autismo era abordado pela teoria da origem psicogênica. Né? Hoje a gente já traz uma construção biológica, porque o meio interfere bastante. Se você pegar uma criança com TEA muito precocemente e você fazer um processo de intervenção com o meio comportamental, você consegue ter um bom desenvolvimento e alavancar alguns fatores. Né? Algumas habilidades você consegue construir. O autismo era tratado com antipsicótico antigamente. Então, toda criança autista vai tomar esse tipo de antipsicótico. Hoje, a gente trata sintoma-alvo. Nem todas as crianças autistas são tendenciosas a ser medicamentadas, sabe? Então, não se usa medicamento para autismo, mas se usa para algumas outras alterações alvos específicas para isso, que não é característico do TEA, mas é correlacionado ao TEA. Então, quando a gente fala de uma criança que está tendo crises, alterações comportamentais, a gente pensa dentro da perspectiva biológica por diversos outros fatores. Por exemplo, é uma criança que já não sabe se comunicar. Tem fatores de interferências sociais, que são as alterações do meio. A gente tem as alterações de sensibilidade. São crianças muito hipersensíveis ou hipossensíveis que podem trazer alguns níveis de irritação e desregulação.
Então, a gente, quando pensa no autismo, dentro dessa perspectiva, a gente precisa expandir esse olhar, avaliar a criança, suas características, comportamental e o que levou ela a dar esse perfil de crise, né? Por exemplo, tem questões gastrointestinais das crianças com autismo que pelo fator de uma alimentação, né, inadequada, ela pode ter alguns comportamentos de estereotipias e as pais ficarem sem entender. E se a gente não ampliar esse olhar, a gente vai dizer, poxa, por que tantas estereotipias? O que foi que aconteceu com essa criança? Então, a O gente que precisa... disparou? O que disparou isso? Então, o autismo, o tratamento hoje é multiprofissional, né? Então, enquanto terapeuta, a gente precisa observar muito, estudar muito, investigar muito e compartilhar muito com essa equipe multiprofissional. É esse nível de compartilhamento, de curiosidade sobre um pouquinho da área do outro, né, correlacionada com a nossa, que vai construir o sujeito de uma forma mais integral, de uma forma mais completa e vai trazer, inclusive, um perfil de comunicação melhor. Porque, por exemplo, comunicação alternativa, pelo script, o fono que dá início ao processo de inserção da comunicação alternativa. Mas o terapeuta ocupacional pode trabalhar, o engenheiro elétrico pode trabalhar, o psicopedagogo pode trabalhar com comunicação alternativa, o Psicólogo, neuropsicólogo, o psicólogo. Então, é uma área os que pais. está aberta demais e que a gente pode construir juntos esse perfil de comunicação, dialogando. Nós, enquanto terapeutas, dialogando sobre esse sujeito, né? Nessa perspectiva. Lucas, tem uma pergunta interessante aqui da professora Juliana, que além de professora está na área escolar, mas também é mãe, então ela fala desses dois lugares aí, né? E aí ela está aqui questionando sobre dentro do contexto escolar, que está centrado em um modelo bem homogêneo e principalmente quando está relacionado à avaliação desse aluno. Então, quando tem uma aula que é oral e as respostas são cobradas também de forma oral, ou seja, eu tenho um elemento que é a linguagem e a fala que está sendo cobrada. Como é que a gente pode mudar isso? A pergunta dela é essa: como mudar isso e poder garantir a aprendizagem, tanto a aprendizagem quanto a avaliação desse aluno? Então, a gente está falando aí, já está considerando aí um modelo educacional, né? Um modelo que é homogêneo, que ainda está vigorando. A escola, pelo menos as escolas da nossa regional, que eu tenho visitado algumas dentro dessa perspectiva, eu ainda acho, assim, pela minha prática, um ambiente ainda muito hostil para alunos com autismo, né? Esse perfil de modelo homogêneo não é o mais interessante para o desenvolvimento da diversidade que existe dentro da sala de aula. A nossa regional, que é a nossa prática, e muitas escolas da Bahia ainda não descobriram a grandiosidade que é a comunicação alternativa e ampliada diante desse contexto escolar. Então, por exemplo, eu posso até dar aula oral, né? Essa criança ela está compreendendo, né, muitas vezes o que o professor está falando, mas ela não consegue ter um nível de expressividade habitual que as crianças do autismo trazem como defasagem no perfil de comunicação verbal. Então, a gente precisa analisar e propor outros níveis de resposta, outros níveis de perfis comunicacionais dentro da sala de aula. Então, por exemplo, as crianças com autismo vêm sofrendo muito dentro desse contexto. As crianças com dislexia vêm sofrendo demais dentro do contexto do ambiente escolar, porque a escrita também, que é uma forma de comunicação, ela é cobrada de maneira hostil e árdua, mesmo para quem tem dislexia, que pode expressar a resposta de maneira correta, até de maneira oralizada, mas naquele dia da prova, a prova é escrita, eu preciso que ela se apresente assim. Então, eu acredito que as escolas elas precisam ainda trabalhar muito diante desse perfil da diversidade e de compreender esses modelos pedagógicos para o público que é múltiplo dentro da sala de aula, né? Eu sei que ainda falta muita informação, não falta formação, porque esse período está vivendo, tem muita gente boa trazendo dicas, informações. Está o Jetsi aí vendendo formação. Se eu não me engano, a UNEB, final do ano passado, ofertou um curso de comunicação alternativa junto com o Jetsi, né, de 40 horas. Então, está tendo muito recurso para que a gente consiga ter esses níveis formativos e cuidar mais do aluno.
Agora, a gente precisa efetivar essas práticas voltadas para a diversidade e voltadas para o perfil inclusivo. Né? A gente ainda está naquele nível de supervalorização do intelecto para poder vender uma coisa e potencializar só os melhorzinhos cognitivamente, como se os outros, pelo perfil de linguagem, caracterizassem como incompetentes ou inviáveis para o desenvolvimento, né, que no futuro vai ser empregatício e operacional. Então, a forma de comunicar hoje pode ajudar a criança a ter um perfil comunicativo, um perfil sócio de construção muito grande no futuro. E a gente precisa pensar nisso dentro do contexto educacional. Quais são os métodos que a gente vai utilizar? Quais são as estratégias que a gente vai utilizar? Ah, Lucas, mas a gente não tem PECs, que é um dos recursos que a gente Sim. trabalha. Os meus trabalhos de comunicação alternativa, eu sempre começo com fotos de familiares, eu sempre começo com figuras de contexto dentro de casa, fotos de banheiro, eu começo com fotos e figuras de frutas que se tem na geladeira, para que a criança olhe na geladeira, veja lá, né, a amostra e diga, aponte, já que ela não consiga se comunicar. Quando ela visualiza que ela aponta uma maçã, a gente, olha, você quer maçã, filho? E aí a gente reforça isso de uma maneira em que a gente compreendeu e que se estabeleceu esse diálogo nesse momento por gestos. Né? Porque quem não sabe como se expressar, né, fica marginalizado até mesmo dentro do seu ambiente familiar, do ambiente escolar ou do ambiente social. E a gente precisa pensar um pouco nisso. E aí você já faz essa marcação que todas as ações do GEDS, tanto de estudo quanto as ações práticas, elas são fundamentadas pela perspectiva inclusiva, né? Então, a gente precisa pensar e repensar isso, Uhum. quanto as escolas elas ainda estão reproduzindo um modelo que precisa ser superado nesse sentido, né? É um modelo que cabe para todos, é um modelo que acolhe a todos. A gente tem uma propostas de ensino, mas que de alguma forma ou de outra eles acabam sendo excludentes, como você falou aí. Muitas pessoas, muitos alunos que têm essas características, ou de questões de fala, ou de questões da atenção, ou de limitações motoras, elas acabam sendo excluídas de algum desses processos. Então a gente pensa na questão inclusiva e já fazendo aí também essa ponte com a comunicação alternativa e ampliada, as possibilidades dos demais recursos. Então, enriquecer Sim. sensorialmente o planejamento pedagógico faz todo sentido nesse momento, né? A gente está falando, Lucas, de imagem, e aí já apareceu vários exemplos aqui nos comentários de uso de fotos, de WhatsApp, é um recurso agora que as crianças conseguem dominar e É. tranquilamente. Tem E antes tudo que a aplicativos gente... hoje, Exato. aplicativos para serem utilizados como Let Me Talk, tem diversos outros que podem ser utilizados na comunicação alternativa. O que mais me preocupa nesse contexto educacional e familiar e até social é que a gente, para implantar um programa de comunicação alternativa, estabelecer esse método, a gente precisa ver como é que esse aluno, né, manifesta esse desejo de se comunicar. O professor está observando isso, esse desejo de se comunicar. Como é caracterizada a forma de comunicação desse aluno? Como é que ele se caracteriza? Você tem observado, né, as necessidades básicas desse aluno, como é que ele reproduz quando está diante do contexto escolar? Porque, por exemplo, ele às vezes quer ir no banheiro. Como é que ele reproduz isso? A gente começou a observar, a gente percebeu isso no aluno, diante das necessidades básicas de alimentação, de beber água, necessidades fisiológicas de ir no banheiro e tal. Quem são esses pares comunicativos do aluno? A gente precisa investigar isso, né? Com quem é que ele se comunica mais habitualmente? Com quem é que ele tem afeto? Com quem é que ele demonstra parceria? Isso é importante no recurso da comunicação. O recurso visual, a gente ele utiliza algum recurso visual, né? E as necessidades de comunicação dele só são básicas, são afetivas. Ele consegue expressar dor, consegue expressar sentimento. Então, assim, como é que esse aluno pede objeto? Como é a comunicação expressiva dele? Chama a atenção das pessoas? Ele expressa seu sentimento? Como é que ele faz escolhas? Ele solicita auxílio? Ele demonstra aceitação ou aversão a alguma coisa? Isso é interação. As pessoas estão habituadas a ver interação só como solicitação de objeto. A aversão também
é uma forma de interagir, de se comunicar. Faz parte do perfil da A pragmática, gente tá? aprendeu com a orientadora, tinha uma orientadora, tem uma orientadora na UNED que ela fala sobre os afetos e que a gente só conhece os afetos bons, a gente precisa experimentar os afetos, Sim, porque sim. eles são tão potentes para o desenvolvimento quanto os bons, então a gente precisa aprender, a criança precisa fazer essa diferenciação e muitas delas já fazem e a gente não se dá conta, não é, professora Juliana Salvadori, do cabelinho Ela está vermelho? falando uma coisa muito importante aí, ó. Lembrando que eles sentem, não são alheios a esse mundo. Dificuldades não está em sentir, mas em demonstrar. E a gente, né, típicos, que a gente vende a tipicidade como se fosse, sabe, Bem potentes e capacitista, né? superiores e capacitismo em relação a isso. Então, assim, a gente precisa observar as expressões faciais e corporais dessas crianças. A gente precisa ver os níveis de escolaridade, se ele lê, se ele escreve, como é que ele se relaciona. A gente precisa dar atenção e compreensão de causa e efeito. Como é quando ele vê um comportamento, quando eu tomo um brinquedo dele, como é que ele Como ele reage reage. diante disso, né? Qual é o efeito que causa em relação a isso. Quando eu entrego esse brinquedo para ele, como é essa compreensão e permanência desse objeto, como é a representatividade simbólica dessa pessoa, como é que ele reconhece os objetos concretos, as fotografias, quais são seus desenhos prediletos, as letras que ele mais gostam, que ele utiliza, madeira, emborrachado. Então a gente precisa observar essa criança e fazer um estudo minucioso, bem detalhado do que ele gosta, né, desse perfil das habilidades comunicativas, dos seus pares, e tentar montar um plano sistemático para que isso aconteça. E assim, não adianta só o terapeuta estar envolvido. Fazer com que esse conteúdo ele ganhe um perfil de generalização, um perfil naturalístico diante do contexto social, educacional e familiar. Se eu não tenho uma família imbuída nesse processo, se eu não tenho a escola, e aí eu chamo a atenção da escola, porque é importante a parceria nesse momento, a escola é para todos, é para um perfil de diversidade, e essa criança não atende os requisitos, né, proposto pela supervalorização do intelecto. Como é que a gente vai construir isso? É a obrigação do contexto escolar ofertar, sabe, e aceitar esse novo perfil metodológico que a gente está tentando implantar. Então, a gente A precisa gente, fazer com que essa criança ganhe no contexto clínico, terapêutico, mas expanda para o contexto social, familiar e educacional. Então, a gente precisa de diversos outros atores, mas que a criança seja protagonista junto aos demais diante desse contexto. e aí você já está falando de uma das metas fundamentais das nossas intervenções, né? Que é a questão da Sim, funcionalidade. Então, a gente quer um sujeito que seja o mais funcional, independente e autônomo possível. Então, quais os meios que vai usar? Você falou das possibilidades das tecnologias assistivas, desde as mais simples, que a gente chama de tecnologia leve, sim. né? Até as mais rebruscadas, as mais não necessariamente caras, mas as que dependem de tecnologia de fato maior, né? Então, dos aplicativos, É, falamos também do é, uso de imagem, e a gente tem falado também da necessidade de flexibilizar, né? O quanto do contexto escolar, e isso a gente também leva para o contexto da domiciliar, o quanto a gente pode, precisa e deve utilizar o repertório que a criança já tem e aí começar a desafiar essa criança aos poucos, né? Porque a grande dificuldade que a gente está falando aqui, Lucas, é da capacidade de representar. Então, às vezes, ela já tem algum conhecimento, exemplo, ela já identifica que o choro, e aí os pais já reconhecem se esse choro é de fome, se esse choro é água, se esse choro ele quer o brinquedo, se esse choro é porque a fralda está suja. Então, assim, os pais conseguem fazer essa diferenciação, então, às vezes, já ali, né, já, um padrão comunicacional que precisa ser observado para, a partir daí, a gente começar a desenhar e a desafiar e a trazer isso para um contexto que seja mais funcional. Talvez funcione em casa, mas exatamente. não funciona na escola, né? Às vezes a Exatamente. escola já tem um perfil comunicacional com essa criança e só funciona lá. Isso não está sendo generalizado para outros É. espaços. Tem E isso aí também. o terapeuta ele é importante nesse processo de investigação para poder observar, porque assim a comunicação que essa criança tem em casa com seus pais é uma comunicação afetiva, né? Ela cresceu diante desse contexto, então os pais eles sabem tanto que dos primeiros meses ele já conhece esse nível de choro que você perfil de comunicação, né?
a escola já é outros pares comunicativos, já é outro contexto, já tem outros estímulos. Por mais que seja, que eu diga que a escola é um ambiente hostil, o nosso papel enquanto terapeuta e o papel da escola enquanto formador de pessoas, né, dentro do contexto educacionais, é possibilitar a oportunidade de igualdade diante do contexto. Então, se é possibilitar a oportunidade, a gente precisa ver que nem todos estão no mesmo nível, nem todos estão no mesmo, né, nível de habilidades, de construção. Então, a gente precisa tentar organizar isso com perfil de equidade. Esse precisa desse, esse não precisa tanto disso, a gente precisa desse modelo para aqui, a gente precisa desse ajuda. Às vezes, o que me intriga bastante, diante do contexto educacional, Elciana, não sei se você tem essa vivência prática, é essa a não busca por ajuda, sabe? Como a escola às vezes se prende e diz assim, eu estou conseguindo organizar aqui, não precisa vir aqui não, como se estivesse querendo esconder algo e tal. Eles precisam entender que nós, enquanto terapeutas, nós não estamos lá para julgar, a gente está lá para construir, né? A gente precisa estabelecer essa ponte de construção porque a gente tem um interesse em comum diante de tudo isso, que é o desenvolvimento da habilidade de nossa criança com autismo. Então, a gente precisa fomentar essas práticas, a gente precisa ir mais para as escolas precisam construir isso conosco, porque a gente está vivendo a mesma situação. Esses níveis de habilidade a gente complementa, as partes pedagógicas, os conteúdos podem ser ajustados com a comunicação alternativa, e essa confiança ela precisa ser estabelecida da melhor forma. Ninguém está para julgar ninguém, a gente está para se construirmos, está para se construir e nos reconstruirmos juntos. E esse diálogo ele é muito importante, né? Ele é interdisciplinar, ele é intersetorial, ele precisa levar esse nível de construção, porque senão não vai. A minha grande dificuldade hoje de comunicação alternativa é a família imbuída nesse processo e a escola também imbuída nesse processo. Demanda tempo, demanda investigação, demanda a gente ter um nível de compreensão, demanda confecção de material, porque a gente tem personalizar esses materiais. Não adianta eu pegar o PEX ou então pegar o PCS, que são algumas figuras de comunicação, em que a criança não tem esse nível de compreensão. Então, a gente precisa pegar fotos, a gente precisa pegar os brinquedos prediletos dela, a gente precisa trabalhar as expressões faciais de tristeza, de alegria, de choro, de raiva, para ele demonstrar o que ele está sentindo. Essas crianças não estão alheias ao sentimento do mundo, como foi dito aqui. E esse nível de comunicação alternativa e ampliada, eles estão para estabelecer e demonstrar que a criança é potente, tem uma identidade e ela precisa ser expressa diante de suas vontades, dos seus desejos. Quando a gente estuda pragmática, quando a gente estuda habilidade linguística, isso não só está direcionado à fala, está direcionado de todos os perfis de comunicação que a gente pode trabalhar juntos, né? E quando a gente fala de comunicação alternativa, as pessoas dizem assim, é tudo muito caro, porque é uma tecnologia assistiva, eu vou precisar de um tablet, ou de um iPad, ou disso, ou de aquilo. Não. A gente tem um nível de comunicação sem ajuda, que é essa gestual, que é sinais de expressão, e a gente tem com ajuda, que é a mais barata, que é essa confecção, né, de materiais, de fotos do dia a dia da criança. Então, a gente precisa observar isso, né? A gente não pode também encarecer nessa parte tecnológica, porque o contexto real talvez não seja esse, mas talvez a gente consiga produzir e construir muito, muito mais, né? Confeccionando esse material. Amigo, teve algumas falas aqui que elas se ligam e que vale a pena a gente retomar, apesar desse finalzinho já, né? Já está encaminhando para o finalzinho, mas que foi falado aqui por alguns participantes que o sistema, e você também disse isso, que o sistema em algum momento ele é muito perverso porque ele tem um modelo que é único, um modelo que é homogêneo, para alunos que são que há um nível de diversidade tão grande dentro de uma sala de aula, né? Juliana comentou aqui que no Fundamental 2 esse sistema ele torna-se ainda mais perverso. Patrícia falou aqui que talvez a questão da educação seja o próprio sistema. Então a gente precisa entender que existe um modelo educacional que aparta algumas crianças dessas experiências que contribuam para criar e construir representações,
A gente precisa dizer que a comunicação, as nossas vivências, o nosso comportamento, ele é fruto das nossas experiências, né? Então, o que a gente precisa experimentar. E aí você está falando aqui da importância da gente ser caricato, de fato, né? Então, quando a gente está Sim. feliz, mas vai acabar, falta só 15 minutos. Então, essas Amiga, deixa eu te expressões... dizer. Eu tô aqui falando com vocês. Não sei se você já me observou no vídeo, eu tô cheio de expressão, ó. É o hábito da terapia fonoaudiológica. Tem horas que eu digo assim, Exato. meu Deus, me E de estressei. falar, né? E a gente Falar, está... articular, demonstrar o contato visual, expandir esse nível de comunicação. Tudo que eu estou fazendo aqui, ó, de abrir olho, de franger a testa e tudo, isso é uma forma de se expressar, da gente suplementar esse perfil de comunicação, né? E a gente não Isso. pode dialogar com a criança que está dentro de um perfil de transtorno de desenvolvimento e falar assim, ó, ô fulano, sem muito se expressar, boca cerrada, sem expressão emocional nenhuma. A gente precisa também tentar entender o outro e facilitar esse perfil comunicativo, né? Você já Meninas que a fazia gente... isso, tá? E não sabia. E é fato. E isso às vezes fica muito evidente no Fundamental 1, quando a gente trabalha contação de história, a gente traz a criança para fazer essa leitura, a gente convida a criança para fazer a leitura de mundo, e que isso é tão, é tão pedagógico quanto todas as outras atividades, né? E tão terapêutico também. Então, trabalhar essa parte da contação, e enriquecer com música, e enriquecer com ritmo, e enriquecer com recursos visuais, e com texturas, é o toque. Então, ou seja, nós somos, de que forma nós somos afetados, de que forma nós construímos esse repertório, que são de representações, e como é que a gente aplica isso na nossa rotina diária. Então, é um grande desafio. E trago todas essas perguntas, essas interrogações, de que forma, para convidar todas as pessoas que estão aqui nos assistindo para amanhã, para o momento, no Google Meet. O link está na bio e está no card que está divulgado aqui no perfil do GETS. Lucas também já divulgou Uhum. no Insta dele. Então, amanhã, às 3 da tarde, Lucas, que é fono, Conceição Cedrais, que é neuropsicólogo, vão estar falando desse tema, trazendo para essa realidade, né? Não só para a sala de aula e para a realidade da educação, mas também tentando generalizar para todos os outros espaços, né? Com certeza. Amanhã a gente vai trazer isso de forma mais trabalhada. Vai começar às 15 horas, a gente vai até às 18, né? Eu preparei um material bem bacana, eu espero que vocês gostem para a gente poder discutir. Vou trazer alguns materiais também que eu trabalho com comunicação alternativa para exemplificar como modelo. E assim, quando a gente está trazendo para o autismo, mas a comunicação alternativa, elas são para diversas outras pessoas, inclusive para pequenos ou médios atraso de fala, distúrbio de Lucas, linguagem, transtorno de comunicação social, a gente amplia. Então, assim, existe muito preconceito. Ah, minha criança tem autismo, ela não verbal, vai colocar comunicação alternativa, não vai falar. Meu bem, a gente não só usa a comunicação alternativa para o autismo, a gente usa para os atrasos de fala, para os atrasos de desenvolvimento de comunicação social. Então, não é uma prioridade do autismo, mas é uma prioridade para o desenvolvimento da comunicação do todo, de quem precisa se comunicar. Né? Então, então, amanhã eu digo, ó, não percam, porque a discussão vai ser bem não bacana. somente quem está implicado com a temática, né, com uma dessas categorias teóricas, mas que todas Sim, as outras, eu acho que o aprendizado fica. E a grande lição, Lucas, é essa. A gente falou aqui sobre marcos do desenvolvimento. A gente espera que a criança fale até determinada idade, fora disso a gente começa a colocar um monte de minhoca na cabeça, o que é que vai acontecer? Mas a gente precisa pensar o que foi feito, quais as experiências que essa criança, que essa família vivenciou para chegar a atingir os marcos, né? Então a gente espera como se fosse algo automático. Aos 2 anos ele fala. Mas quais foram as experiências, as vivências, os toques, os afetos, os olhares, as trocas de olhares? Como é que a gente construiu esse repertório? Então, essa é uma grande lição que a gente tem e que fica agora, no momento que a gente está à distância. O quanto mais caricato a gente está precisando ser, sim. o quanto mais criativo a gente está precisando de ser para chegar nessa criança. A gente está caminhando para o finalzinho. Eu queria que você deixasse suas considerações e que reafirmasse esse convite para amanhã, às 3 da tarde, no Google Meet. Vai ser às 15 horas no Google Meet até às 18. Então a gente vai ter um espaço de 3 horas para poder estar discutindo, com diversas outras contribuições, né?
Eu acho que o importante desse chamado, desse convite, dessa convocação de hoje é a gente pensar na comunicação alternativa como algo que está para potencializar esse perfil de comunicação oral ou não dessa criança. O importante é que a criança se comunique. Então, assim, vamos quebrar esse mito de dizer que comunicação alternativa vai impedir com que a criança fale. Isso não é verdade. A criança, muito embora, precisa desse perfil de comunicação alternativa no TEA, porque toda forma de se comunicar é válida. A gente precisa expressar nossos sentimentos, nossos desejos. A gente só precisa sistematizar e organizar isso. Fica o convite para o corpo escolar, as pessoas, professores, diretores, coordenadores. Vamos tirar dúvidas, né? Fica o convite para as mães que precisam estabelecer uma forma de comunicação mais eficiente com seus filhos. Vamos tentar estabelecer juntos amanhã esse nível de comunicação. Estaremos esperando por vocês, junto ao GEDS, Conceição Cedrais, Juliana Salvador, você também presente, a todos juntos, para a gente construir esse perfil comunicacional com a nossa criança. E um prazer estar dialogando com você, né, Ana? Eu amo, a gente fica tão à vontade que deixa os filhos gritando no fundo e nem lembra, esquece que se não fosse os comentários, ei, tem fundo musical, enfim. Mas deixa eu te dizer aqui também, a gente está vivendo, sobre essa questão do uso de tecnologias, eu acho que é um momento muito oportuno da gente pensar, e amanhã vocês vão ter um espaço para falar sobre isso, mas principalmente como é que isso tem se aplicado às escolas, né? Antes, a gente até pedia, olha, não deixa tão exposto as redes sociais e as tecnologias, mas e agora que tem sido essa o meio mas e como é que a gente faz para adaptar, Lucas, para o público ao público que é da educação especial, né? Eles estão sendo incluídos nesse processo, então assim, a partir desse diálogo que a gente vai ter, começou hoje, que amanhã vai continuar, a gente começa a repensar vários conceitos que a gente tinha e como é que a gente vai adaptar e flexibilizar tudo isso para garantir a inclusão dessas crianças também nesse momento agora de home office, homeschool e homeschool. E o que a gente vai fazer? Como é que vai ser? É de uma angústia tão grande. É um Tô tapa falando como cara, pai, né? Aí eu já agora eu já escrachei, já tô como... A gente precisa rever vários conceitos educacionais, a gente precisa rever vários conceitos terapêuticos, a gente precisa se reconstruir, na verdade, porque essa pandemia ela veio para mostrar o seguinte, ó, família, vamos se reconstituir enquanto família, terapeutas, vá para o cantinho do pensamento, bora rever aqui quem cuida da fala, quem cuida da presença, do presencial, escola, estão achando que você está ruim e tal, vamos tentar reinventar. E agora? Como é que critica isso? Como é que critica? Está na hora da gente ser sensível com os demais departamentos, intersetores, para reconstruir, né? E fazer um novo pensar, um novo amanhã. Então, amanhã vai ser um espaço bem bacana para discussão. Eu conto com a presença de todos vocês. Agradeço a presença de todos os participantes aqui. E vamos amanhã aprofundar essa discussão, que ela é muito válida. Ela é muito válida para todos os espaços, né? Para quem tem interesse nos textos básicos que fundamentam esse encontro, é só mandar o e-mail aqui no direct do GEDS que a gente responde enviando aí os textos que vão nortear essa fala de amanhã e esse encontro de amanhã. Gente, muito obrigada. Boa noite. Lucas, muito obrigada. Vai ser um encontro potente. Até. Ficou com gostinho aqui. Quero mais. A gente vai ter amanhã, não percam. Beijo. Boa noite a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau.